Olá, queridos, que a graça e a paz seja multiplicada mais um dia que nós estamos aqui fazendo a nossa leitura da palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia em 6 meses. Hoje vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Gênesis. Mas antes, nós vamos orar, porque nós sempre antes de lermos as Sagradas Escrituras, nós oramos e falamos com o nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a nossa vida, que o Senhor abra o nosso entendimento e revele-se a nós a partir da sua palavra. Nós oramos em teu nome e nós estamos certos da tua resposta. Amém e graças a Deus. Capítulo 8 do livro de Levíticos. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então, Moisés disse à comunidade: foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente, mandou os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois e ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, no qual pôs urim e tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacias com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, colocou-lhes gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue com todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir mandou trazer outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na porta da orelha direita de Arão, no polegar e da sua mão direita, e no polegar de seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue dos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dos rins e
a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, dos cestos de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura, e sobre a coxa direita pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois, Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito que era a sua própria porção do carneiro da ordenação e moveu perante o Senhor como gesto ritual, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer, como o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se faz hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por Moisés. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: traga um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para o holocausto. E um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor como oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhe Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue da base do altar, onde queimou a gordura, os rins, o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o ouro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaços por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera como primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu, conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, lavaram
ou levaram-lhe o sangue, e ele o derramou no lado do altar. Mas as porções de gorduras do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo, fígado, puseram em cima do peito. E Arão queimou essas porções no altar. E em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual da apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto, o sacrifício de comunhão, desceu. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados nem rasem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saia da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Você tem que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão, a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento, junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto a você e a seus filhos das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritual movido e a coxa ofertada, você e seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a vocês e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dado para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Então Arão respondeu a Moisés: hoje eles oferecerão o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação
foi satisfatória para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina, vocês não poderão comer. Aqueles que só ruminam, nem os que têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem o casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem o casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem cascos fendidos. Considerem pura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer. Todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares, nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão proibidos para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas e escama será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuros, das quais não poderão comer, porque são proibidas a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena e a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas e movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhoto, mas considerarão impura todas as outras criaturas que enxameiem, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas vocês ficarão impuros. Todo que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal que de casco não dividido em duas unhas ou que não rumine é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas são impuros para vocês. Todo o que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, vocês considerarão impuros a doninha, o rato, qualquer espécie de largato grande. A largatixa, o largato pintado, o largato da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, vocês considerarão impuro. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde. Então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair, esta água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impuro. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair, ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão.
estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se o cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês o considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão será proibido a vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés, são proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer destes animais, não se tornem impuros com eles, nem deixe que eles os tornem impuros, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves e de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz, um menino estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Neste caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer a propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo perdão do seu pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as suas roupas e estará puro.
Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, e a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresenta sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tem tornado branco o pelo, se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote declarará impuro. Não porá em isolamento, portanto, já está impuro. Se a doença lastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés até onde é possível o sacerdote verificar, este examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder, a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sará, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornando branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas, se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estivesse espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha não tivesse alterado, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida. E o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele, uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha. Se o pelo sobre ela tiver se tornando branco e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É o sinal de lepra. Se todavia a mancha não tivesse alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida. Se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela, a não parecer mais profundo que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna e, se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará. Se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura.
Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará pura. Quando um homem ou mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é uma eczema que se alastrou. Esta pessoa estará pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhes caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra, que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer destes sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do seu rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça inteira, ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida, ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas, se quando o sacerdote examinar a mancha, não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então, ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa ou do pedaço de couro ou da peça tecida ou entrelaçada, mas se a mancha ainda aparecer na roupa ou na peça tecida ou entrelaçada ou no objeto de couro, é mofo, se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto de couro, do objeto afetado, será lavado de novo e então estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará, se a pessoa foi curada da lepra. O sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então, o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então, pegará a ave viva e molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave, morta em água corrente.
7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em um campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeitos e uma cordeira de 1 ano sem defeito, mais 3 jarros de melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com uma caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. E matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto, como se dá como oferta pelo pecado. Também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá em um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo perante a palma de sua mão, na ponta da orelha direita daqueles que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita, no polegar de seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e oferecerá sobre o altar como a oferta de cereal. E assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo. E 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante trará para a sua purificação ao sacerdote a entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo, os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro de oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá óleo na palma da sua mão, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. E o que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor.
Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, como oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará a propiciação perante o Senhor, em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo na minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa, deixará fechada por 7 dias. No sétimo dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com um barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e da raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras de todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar suas roupas, mas se o sacerdote for examiná-la, as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um isopor. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, isopo, o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Levíticos. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Se inscreva, porque por aqui sempre tem um conteúdo de Deus para a edificação da sua vida. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, às 11 da manhã, se assim os céus nos permitirem.